Olá a todos, eu sou Beatriz Santo Mauro, da comunicação da plataforma Conviva, e eu estou aqui com a Pilar Lacerda, diretora da Fundação SM. Bem-vinda, Pilar. Obrigada. Então, hoje nós vamos falar sobre o Seminário Internacional de Educação Integral, que acontece nos dias 12 e 13 de dezembro, em São Paulo, no Sesc Pompeia. E é organizado pela Fundação SM, Fundação Itaú Social, coordenação técnica do SENTEC e do Centro de Referências em Educação Integral e apoio do Canal Futura e do Sesc São Paulo. Bom, então eventos como esse, de interesse das Secretarias Municipais de Educação e das equipes técnicas, estão disponíveis na agenda da plataforma Conviva. Então, para acessar, por favor, digite www.convivaeducacau.org.br, clique em ferramentas e depois em agenda. Pessoal que está nos assistindo, por favor, não deixem de comentar, tirar suas dúvidas, a gente vai procurar tirar aqui no vídeo ou então por escrito nos comentários desse post. Esperamos que vocês gostem. Então, Pilar, o que se entende por educação integral? É aquele momento que a criança ou o estudante fica na escola o dia inteiro? Ou é uma educação integral que se vê o estudante por inteiro? O que é? Quando a gente fala de educação integral, a gente tanto pode falar de mais tempo na escola, como a gente está falando também de uma concepção de educação. As duas coisas podem funcionar bem, mas você pode ter educação integral em período parcial. Você pode ter educação integral em um período de 7 horas e você pode ter educação integral com 4 horas na escola, por exemplo, e mais 3 em equipamentos da comunidade. Então, nós estamos falando muito mais do que tempo, que também é importante, nós estamos falando de uma concepção de educação. Então, pode ter uma escola com 7 horas e que não tenha e que não seja educação integral, né? Se for uma escola que tenha 7 aulas de matemática, português, ciências, biologia, inglês, história, para almoçar, mais 3 aulas, todo mundo em sala de aula, é uma educação normal, clássica, tradicional. E o que precisa ter além, então, das disciplinas básicas, tradicionais, vamos dizer assim, para ser considerado que se encaixe nessa concepção? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que o conceito de educação que a gente trabalha é um conceito do século XIX e XX. Tinha um adulto que sabia as coisas, parado em frente a 30 crianças que os adultos achavam que não sabiam nada, que era uma caixa vazia, que você ia empilhando conhecimentos ali. Eles ficavam todos sentados, um de costas para o outro, isso também é muito sintomático, todos de frente para o adulto, e o adulto era um transmissivista. Vou transmitir meus conhecimentos. Ele ensinava e muitas vezes as crianças não aprendiam e a gente não fazia essa relação de causa e efeito. Com o passar do tempo, com as mudanças, com isso tudo mudou, né? A escola demora mais para mudar, mas mudou o telefone, mudou o atendimento dentário, mudou a televisão, o telefone fixo praticamente acabou, a escola ainda resiste, mas todas essas mudanças levam os educadores a se questionarem, assim, por que tanto desinteresse? Por que as crianças não aprendem? Por que eu preparo uma aula maravilhosa, chego, está todo mundo dormindo, ou foram embora? E os estudantes também reclamam. Eu vou para a escola sempre a mesma coisa, para que eu tenho que estudar isso? Nessas discussões e nessas reflexões é que nós fomos buscando, na própria história do Brasil, com Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, o manifesto lá dos anos 20, o que era uma educação que garanta a aprendizagem para todos. Porque a gente sempre no Brasil trabalhou com o conceito de educação para poucos, de aprendizagem para poucos. Era muito naturalizado, é muito aceitável que as crianças abandonem a escola. É assim mesmo, eles são pobres, eles não aprendem, eles não estão interessados. Então, quando eu comecei a trabalhar na escola pública, em 1984, a escola tinha 15 turmas de quinta série, que hoje equivale ao 6º ano,
e 3 turmas de 8ª série, que equivale hoje ao 9º ano. E eu perguntei para o diretor, mas diretor, o que acontece? Né? Como que pode? Ele falou, não, mas é assim mesmo. As turmas começavam com 60 alunos de 11 anos, aquela coisa lotada. E ele falou, não, fica calmo, em maio eles já começam a ir embora, desistir, fica uma beleza. Ninguém falava, isso não pode, isso é crime, até porque isso foi antes da Constituição de 88. Aí, com a Constituição, com a universalização, com a questão do direito, a escola que a gente tinha trabalhada e pensada para uma minoria da população, ela se mostra ineficaz e incompetente para resolver o grande desafio profissional dela, garantir educação para todos. E aí a educação integral traz muitas respostas. Colocar o estudante no centro, pensar um projeto pedagógico para aquelas pessoas de verdade. Aí todo mundo fala, eu sempre pensei isso. Não, a gente sentava, preparava o ano. Eu sou professora de história. No primeiro bimestre eu vou trabalhar capitanias hereditárias. No segundo, escravidão. No terceiro, cana-de-açúcar. Vamos avaliar assim, assim, assim. Depois que a gente fazia esse planejamento, é que os alunos chegavam. E aí você nem sabia quem eram eles, de onde que eles vieram, qual a história de cada um, o que eles já estudaram, o que eles já sabiam. E nós preparávamos aula, escrevíamos no quadro negro, que hoje é branco, que na verdade não era negro, era verde. As crianças copiavam. Você falava, leiam a página 12 a 30 do livro didático e respondam as perguntas da página 31. Tchau, até logo. Esse processo começa a ser todo questionado. Quem está aprendendo? Como é que está aprendendo? O que nós estamos aprendendo vai valer para o século XXI? Vai valer para esses jovens, essas crianças, enfrentarem o mundo do trabalho, o mundo que está aí fora? Então, a educação integral parte. Você tem que preparar a partir do estudante de verdade. Então, hoje as escolas começam o ano letivo, as escolas que trabalham com a concepção de educação integral, conversando com todos os alunos em rodas de conversa, com o roteiro. E isso é uma coisa para secretários e gestores da secretaria, assim, não é uma perda de tempo, não é perder 2 dias, é você ganhar 2 dias, porque você cria um vínculo em que um escuta a história do outro, a professora sabe que aquele menino mora com a avó, aquele veio do interior, e aí o planejamento começa a ser feito a partir dessas histórias e desses alunos reais. Significa que não tem conhecimento obrigatório? Claro que tem. Todos têm que aprender a ler, todos têm que aprender a escrever, tem que ler bem, tem que interpretar, tem que saber matemática, claro. Mas isso pode ser feito de uma maneira diferente da como era feita antes. E aí a educação integral aponta caminhos. Porque o currículo, necessariamente, na educação integral, vai conversar com o território. Então, um exemplo, o que é um currículo conversando com o território? A escola tem um parque da prefeitura ao lado, que as crianças nunca vão. Então, as aulas de ciências podem ser dadas neste parque. Cidades litorâneas, nós temos 8.000 quilômetros de litoral. Cidades litorâneas, que eu já fui em muitas, que as escolas às vezes estão a 1 quadra da praia e os meninos não vão. Então começa a haver um trabalho, você pode estudar geografia, história, ali. Uhum. A parte de vários princípios, um deles é uma confiança maior que a gente tem nessas crianças. Vocês são loucos, vão sair com as crianças na rua. Raramente acontece alguma coisa ruim. A comunidade se envolve. Então, quando nós vemos uma professora com 15 alunos, as pessoas dão lugar para elas passarem, né? As pessoas perguntam se quer ajuda, ajudam a abrir a porta, fechar isso, abrir aquilo. Então, essa nova organização vai tornando a escola uma coisa mais viva.
E lembrando que a criança tem várias dimensões, nós também, física, emocional, cultural, intelectual. E quando você prepara uma aula, prepara um projeto, você pensa nisso tudo. Então, um exemplo, tem uma criança que tem dificuldades de alfabetização, mas que desenha bem, que tem uma história... Ela desenha bem, ela tem uma história de vida muito interessante. A professora pode começar a usar essa história e essa habilidade dela para desenhar, para que a partir dali ela também seja alfabetizada. Então, a educação integral, eu ficaria falando aqui até amanhã cedo, que a educação integral abre um campo para a gente, e um campo muito bacana. E essa concepção cabe para todas as etapas da educação básica? Cabe para a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio? Com certeza. Ela não é específica para jovem, específica para criança. A educação infantil, ela tem mais facilidade, porque ela lida mais com a criança em outras dimensões que não só a intelectual. Né? O cuidar, o aprender, o brincar, a questão corporal, isso tudo está muito forte na educação infantil. Então, eu costumo brincar que a educação infantil, por si, já é uma educação integral. E que nós, do Fundamental 1, 2 e Ensino Médio, nós temos muito a aprender com a forma como a educação infantil se organiza. Mas a educação integral é para toda a educação básica. Joia. E tem boas experiências de implementação da educação integral no Brasil hoje? E quais resultados que a gente pode ver com essas experiências? Já tem muitas experiências. Cidades como Belo Horizonte, Nova Iguaçu, Ipatinga, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Manaus. Eu poderia falar aqui de muitas. Estados, Alagoas está desenvolvendo projetos interessantes, Pernambuco, Bahia. Algumas escolas aqui em São Paulo têm projetos já maduros, como a Escola Morim Lima, como a Escola de Heliópolis, do CEL de Heliópolis. Tem muitas escolas hoje fazendo projetos novos, marcados e inspirados na concepção de educação integral. Projetos no Brasil. E daí a organização é independente da secretaria? Ou a Secretaria de Educação faz a estrutura, organiza isso e a escola trabalha junto, mas aplica? Ou é uma concepção que a própria escola se organiza para fazer a educação integral independentemente de ser um projeto da rede? Pode, o exemplo de Manaus, que eu tenho acompanhado mais de perto. A Manaus é uma rede imensa, são 500 escolas, tem escolas ribeirinhas, escola do campo, escola indígena, escola da rodovia e escolas urbanas. E um grupo de pais de classe média começou a pensar em escolas democráticas, procurou escolas, visitaram mais de 25 escolas da prefeitura, fizeram uma opção de não criar uma cooperativa e não criar uma escola que fosse a parte, que fosse aquela bolha. Eles quiseram sair da bolha, e isso há 3 anos. Aí encontraram escolas que tinham projetos interessantes, buscaram a secretaria e juntos as escolas, começaram 2, hoje já são 6, a secretaria, esse grupo de pais, pessoas da universidade, tem gente aqui de São Paulo, eles foram tecendo uma rede para fazer um projeto de educação integral. Então, eles não fazem contra a secretaria, mas a secretaria respeita esse ritmo e deixa quem quer aderir entrar no projeto. Eu acho essa maneira muito inteligente, muito produtiva, porque tudo que vem de cima para baixo, sem que a escola acredite, a escola até faz. Ela fala, daqui a pouco essa secretária troca, aí volta tudo que era antes. O que nasce na escola, o que é assumido pelos professores, é entendido pelos professores, tem mais permanência, tem mais durabilidade.
Então, a secretaria pode trabalhar junto, né, para que o projeto vá adiante, né, para ter condições para que vá adiante, né? Mas a secretaria não precisa se preocupar em fazer com que ela ache interessante a concepção e se preocupar que todas as escolas sigam o mesmo caminho, né? Às vezes não é assim, né? Até porque a gente tem que respeitar esses ritmos e essas histórias. Tem escolas com histórias mais conservadoras, com histórias mais tradicionais, elas vão ter mais tempo para mudar, ou que acham que o projeto delas dá certo, as famílias gostam. Sim. Não tem uma solução mágica para a educação. Mas a participação da secretaria é fundamental, porque a secretaria tem que garantir profissionais, tem que garantir espaços. Então, por exemplo, uma das escolas de Manaus, ela quebrou as paredes. E quem fez esse trabalho foi a secretaria. Ela trocou todas as carteiras por mesas redondas. Então, a secretaria fez essa compra. Então, é preciso ter na secretaria uma equipe sensível e uma equipe gestora para acompanhar. Algumas coisas são possíveis, outras não. A secretaria vai negociar, vai dialogar. Mas, nesse caso de Manaus, tem uma coisa que eu acho muito bacana. Eles criaram um grupo de estudo. Então, toda terça-feira de manhã, eles se reúnem em lugares diferentes. Às vezes, uma escola recebe. E aí, eles têm um café da manhã amazonense maravilhoso. Eles sentam, escrevem materiais, recebem novas escolas que querem participar. E esse grupo tem essa participação. Diretoras, coordenação pedagógica, representantes da secretaria. Às vezes, a própria secretária adjunta, que é responsável pela parte pedagógica, está lá. Então, há um arranjo, que é um arranjo respeitoso, não é o paraíso, não tem todos os conflitos possíveis e que existirão em todos os lugares, mas esses conflitos são administrados de uma forma democrática. E que você aprende a fazer. Não adianta você fazer educação integral na escola e você ter uma relação que é uma relação autoritária, verticalizada. Então, isso tudo também faz com que as pessoas amadureçam. Respeite o trabalho do outro, respeite o ritmo do outro. E neste processo, os professores também vão se formando. A equipe da secretaria também vai aprendendo. E pode ter alguma escola que fala, olha, eu quero fazer dessa maneira, mas eu não tenho espaço na minha região para sair da escola. Então vamos fazer dessa maneira. Assim, não dá para ter uma medida única, uma régua. Modelo, né? Não dá. Assim, não vai funcionar. E quais, você falou bastante dessa escola, ou dessas escolas de Manaus, né? Quais outros resultados que você destacaria que foram interessantes? Duas coisas me chamam muito a atenção. O envolvimento dos pais e mães. Sempre que a gente pergunta em escola hoje, assim, qual é o grande problema da educação? Grande parte fala, as famílias. E a gente não sabe como resolver esse distanciamento. Não é porque a família não liga para a educação, porque as mães e pais trabalham, porque as cidades grandes são complexas, porque os horários da escola não combinam com os horários do trabalho. Então, em Manaus eu via a participação das famílias de uma maneira muito interessante. Um dia eu estava lá em reunião com eles e as crianças continuavam a ter aula, e estavam todos os professores. Uma escola de 60 alunos, porque ela está começando a partir do primeiro ano. E eu perguntei, mas essas crianças estão com quem? Eu vendo as crianças passando. Ela falou, tem 5 pais aqui hoje, pais e mães, que vieram e assumiram a manhã inteira com as crianças para os professores poderem estudar, porque grande parte dos pais não podia ficar com as crianças em casa porque trabalham. Os professores precisavam ter aquele momento de formação. Então, numa escola que tem essa participação, você consegue saídas feito essa. Então, isso me chama muita atenção, essa participação muito concreta da comunidade. E a outra coisa é a questão da inclusão das crianças com deficiência. Em uma das escolas, eles têm uns 20 alunos com deficiência, numa escola de 400 alunos. E eles
se integram de uma maneira muito bacana. Inclusão de verdade. Com todos os problemas, como é que faz o menino autista aprender a ler e escrever, como é que faz o menino com paralisia cerebral poder ir ao banheiro sozinho e voltar, né? Como é que torna esse pátio acessível. Então, eu vejo que a inclusão ela é mais consistente e ela é mais suave, né, nessas escolas que têm esse amadurecimento teórico. Bacana. Bom, logo, em menos de um mês, acontece o Seminário Internacional, né, de Educação Integral. E o mote do seminário é Desenvolvimento Integral e Aprendizagem. O mesmo direito, várias realidades. Que realidades são essas, Pilar? Porque nós temos... O Brasil, além de ser um país gigantesco, eu já sabia esse número de cor, mas são 5.570 municípios, dos quais tem 10% com mais de 500 mil habitantes. Depois a gente vai ter 10% entre 200 mil e 500 mil. E 80% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Mas tem municípios, feito o meu, de Minas, que tem 2.800 habitantes. É uma vila. Mas que tem todos os problemas de uma cidade de 2.800 habitantes. Os professores não ficam, né? O deslocamento da área rural para a área urbana é difícil, a coabitação da escola estadual com a escola municipal, essa é uma realidade. Você tem uma escola da periferia do Rio de Janeiro ou da periferia de São Paulo, que os jovens trabalham, os jovens chegam na escola atrasados, o trânsito é ruim. Então, essas realidades, elas são muitas. Mas a gente não pode esquecer que, independente da situação que as crianças vivem, elas todas têm o direito de aprender. Então, por isso que a gente insistiu, assim, o mesmo direito, todas têm direito à aprendizagem. Mas são muitas realidades. E essa escola homogênea, que chega com tudo certinho, como se fosse uma bula de remédio, ela não vai funcionar. Ela não tem funcionado. E essa possibilidade da educação integral, ela atende melhor a essa diversidade, que é uma diversidade de renda, que é uma diversidade de classe social, que é uma diversidade grande em relação à raça, em relação à cor, em relação ao lugar de moradia. Nós somos um país que não se assume como racista, mas que tem... Nós estamos saindo do Dia da Consciência Negra, e tem pesquisas que você pergunta, você é racista? Não. Você conhece alguém racista? Sim. Essa pesquisa identificou que 90% das pessoas conhecem uma pessoa racista. Mas elas não são racistas. Então, onde está o racismo? Está dentro da escola também. Então, isso tudo leva a gente a pensar, por que que as crianças negras são as que evadem mais? Por que nas universidades há mais brancos? Ao pensar essas realidades todas, as escolas conseguem pensar o seu projeto para aquela realidade. Mas sempre com esse piscante, assim, eu falo que tem que ter um piscante na nossa cabeça, assim, direito de aprender para todos, direito de aprender para todos. Todo mundo tem direito de aprender. E a educação integral atende muito isso, né, ao garantir que todos e cada um, né, tenham acesso a essa educação. Bacana. E o seminário, então, quais são os destaques da programação, Pilar? Pensando, né, que vai ter esse mote do mesmo direito, várias realidades. Quem que vai estar presente? O que você destacaria? Nós vamos... É difícil planejar um seminário de educação integral tentando evitar a mesmice, porque, na verdade, a gente fala de educação integral, de ser diferente, de não ser educação bancária, e a gente cai no esquema do seminário em que um fala, todos escutam, né? Depois sai para um café, a mesma coisa de sempre. Então, desde o ano passado que a gente começou a inovar com as pessoas, então a gente não está chamando só educador, né? Ano passado a gente teve a presença de historiadores, de jornalistas, e esse ano a gente está muito atento à questão dos jovens, da voz dos estudantes. Então, a gente começa com uma mesa
onde jovens que estudaram em escolas públicas e hoje já estão no mundo do trabalho, dizendo o que a educação integral teria facilitado ou facilitou ou garantiu mais aprendizagem. Então, a gente começa com uma conversa com pessoas reais das escolas públicas, de diferentes lugares, de diferentes realidades. Depois a gente tem uma palestra com o Zé Miguel Wisnik, que é um intelectual, mas que vai falar muito da questão da educação e da cultura. E a gente vai fazer esse seminário no Sesc Pompeia, e para quem não conhece, assim, ser no Sesc Pompeia, viu, pessoal, já é um grande atrativo, porque é um lugar muito bacana, é um projeto de uma mulher, da Lina Bobardi, e ele tem um palco que não é aquele palco muito tradicional. Então ele é um espaço quase como um anfiteatro, né? Porque ele tem um palco com duas plateias, né? O que força as pessoas no palco a se movimentarem diferente. E o próprio espaço é um espaço muito provocador. Então nós vamos fazer oficinas, rodas de conversa, de uma maneira em que as pessoas que vêm participar também possam falar, também não daquela maneira, 3 minutos para cada pergunta, escritas no papel, dessa maneira. Então, tem momentos de escuta, tem momentos de reflexão, tem momentos de partilha de conhecimento nesse espaço que é um espaço propício para a gente discutir educação integral. Certo. Então, você falou dessa participação dos jovens, da palestra do Wisnik. Vem a professora, que é uma canadense, que mora em Barcelona, que chama Catherine Lecuyer, que tem uma grande atenção na questão da educação com cuidado, da educação com atenção. Então, ela tem escrito vários livros sobre como é que você consegue não antecipar a resposta para a criança, como é que você incentiva a criatividade, como é que você faz com que eles reflitam mais, não se antecipar dando tudo pronto, como lidar com essa questão das telas, porque hoje tem bebê de 6 meses com o dedinho passando a tela. Isso é bom, isso é ruim, tem que ser depois de que idade, qual é o uso? Então, ela é uma intelectual, mãe de 4 filhos, então ela tem ela faz muito esse caminho da experiência dela pessoal, de cuidar e educar essas 4 crianças, e da experiência dela como pesquisadora. Então, ela hoje mora em Barcelona, e eu assisti a palestra dela no México esse ano, uma mulher muito interessante, eu acho que vai ser muito bom. Que bacana. Bom, então o seminário acontece no dia 12 e 13 de dezembro, né? Isso. Então, no Sesc Pompeia, como você falou. E quem quer participar pode se inscrever, é gratuito, como é? As inscrições são gratuitas, as vagas costumam esgotar muito rapidamente, então vocês já podem, as inscrições estão abertas. O site é Brasil.com.br. Ali você faz a inscrição, ali você tem acesso à programação. É uma boa oportunidade para vir a São Paulo, conhecer outros projetos, conversar. Nós queremos fazer algumas reuniões paralelas sobre a educação integral nos municípios. Um dos materiais que o Centro de Referência em Educação Integral produziu é um material que está todo online, gratuito para vocês, que é conceitos, princípios, estratégias estruturantes da educação integral. Ele foi feito por pessoas muito ligadas à escola, são dois cadernos, e nós queremos também fazer um dos momentos paralelos, fazer uma discussão com os municípios. Então, os gestores que estiverem podem nos procurar para participar desse debate sobre educação integral e as possibilidades de implementar a educação integral e como fazer. Porque a gente... Ai, que ótimo, que legal, mas é difícil, vale muito a pena, mas dá trabalho. E o Centro de Referência em Educação Integral e o SEMPEC,
que são os assessores técnicos do CIEI, os dois, tanto o Centro de Referências quanto o SEMPEC, têm larga experiência no debate, no aprofundamento deste conceito de educação integral. Então, a gente conta com eles na organização, porque eles trazem esse saber deles de muitos anos e muitas experiências. Então, eles que estão, o Centro de Referências que coordenou toda a elaboração desse caderno, e nós queremos fazer a implementação em alguns municípios e vamos conversar com os municípios que estiverem presentes no seminário, no CIEI, no terceiro CIEI. Joia. E quem não puder estar presente em São Paulo, no SESC, pode assistir também à distância? Vai ter transmissão? Vai ter transmissão. Um dos nossos parceiros é o canal Futura, e eles já fizeram ano passado a transmissão por streaming, gratuita. Você, no próprio site do CIEI, tem o endereço, é só você clicar no dia do evento e assistir a parte que você quiser. Nós vamos transmitir os 2 dias inteiros, certo. Numa transmissão gratuita e aberta para todos. Certo, não precisa fazer nenhuma inscrição antecipadamente, né? Não precisa, mas é preciso ter uma internet boa. Certo. Ir para um lugar que tem um acesso bom de internet. Certo, então são 2 possibilidades, né? Ou a participação pessoalmente, então para isso tem que entrar no site, tem aí o endereço escrito nos comentários, ou então nos dias do evento ou depois assistir a transmissão na íntegra, né? E você estava falando sobre a implementação feita pela Secretaria de Educação, né? De que forma que as secretarias podem se organizar para ter educação integral, essa concepção na rede? O primeiro ponto é o estudo. Tem que estudar, tem que entender essa concepção. Tem muito material. O programa Mais Educação do MEC, ele começou com essa concepção da educação integral mais que o tempo. Hoje, o novo Mais Educação está mais focado em aulas de reforço, mas há milhares de municípios brasileiros trabalham com Mais Educação, que é uma porta boa para essa discussão. É preciso ler, quer dizer, é bom que o secretário, né, reúna a sua equipe, e aí, tanto no site do SEMPEC, quanto no site do Centro de Referências, tem muito material sobre educação integral. Então, o Centro de Referências é educacãointegral.org.br. E o SEMPEC é sempec.org.br. Além do próprio site do Ministério, que tem uma aba chamada Mais Educação, que tem muito material. Então, o primeiro ponto é querer fazer. E não, esses resultados não estão bons, a gente tem que melhorar, as crianças estão desinteressadas. O segundo ponto é estudar. De qual educação integral a gente fala aqui no município. O terceiro, isso parece até receita de bolo, mas não é tão fácil como receita de bolo. O bolo é fácil de fazer comparado com a educação integral, facílimo. Mas o terceiro é ter a adesão do prefeito. O prefeito tem que acreditar, tem que estar presente nos encontros, porque uma das marcas da educação integral é a intersetorialidade. Contar com a Secretaria de Esportes, de Assistência, de Cultura, de Saúde. Nas cidades maiores, um exemplo, as crianças vão sair da escola e vão para o centro cultural que tem a 3 quadras. Mas em 2 quadras não tem calçada, ou passeio, né? Como a gente chama, em Minas chama passeio, aqui chama calçada. A escola não pode usar o recurso dela para consertar essa calçada, é proibido por lei. Então, o prefeito tem que se articular com a Secretaria de Obras, com a pessoa responsável pelas obras, para que essas calçadas sejam adequadas, porque as crianças não podem andar na rua. Esse é um exemplo. O outro exemplo tem uma biblioteca municipal ligada à Secretaria de Cultura e os alunos do 3º ano irão uma vez por semana, de 2 às 3, são 40 alunos. Tem que negociar
com o responsável pela biblioteca, porque quando eles chegarem lá, eles têm que ter lugar para sentar. Então, isto é intersetorialidade. É você combinar com os outros setores da prefeitura. Aí você identifica, esse caso eu passei em Belo Horizonte por muitos casos desse, a escola lá integral chama Escola Integrada, e aí as crianças ficavam na escola de 7 da manhã às 3 da tarde, e vários pais começaram a dizer, meu filho não pode ficar. Como não pode ficar uma oportunidade dessa? Tem aula de xadrez, tem aula de matemática no parque. E eu fui conversar com alguns pais. E aí é um choque de realidade. A mãe de um menino de 8 anos me disse, professora, ele toma conta do meu pai, que é idoso, que fica acamado porque teve um AVC, e dos meus 2 filhos que têm 1 e 2 anos de idade. E aí eu só posso sair para trabalhar, porque ela era auxiliar de serviços gerais, ela saía meio-dia, exatamente na hora que ele voltava, e ele tinha 8 anos. Então ele cuidava do avô, fazia comida, trocava fralda, trabalho doméstico, isso é um trabalho infantil. A escola não tem condições de resolver, mas ela pode acionar o CRAS, ela pode acionar a Secretaria de Assistência Social, ela pode ver se tem Bolsa Família, ela pode, aí a escola pode pressionar a secretaria por vaga na creche. Então, a outra coisa interessante é que a educação integral, seja de tempo integral, seja essa concepção, ela também começa a desnudar uma série de pequenos problemas que a gente geralmente não vê. E muitas vezes os profissionais da escola falam, gente, mas eu não dou conta, a escola não pode resolver isso tudo sozinha, não pode e não deve. Mas se ela se articula intersetorialmente, ela dá conta. Então, a primeira questão é o desejo, é querer fazer, né? A segunda é estudar para saber do que a gente está falando e do como fazer. O terceiro é uma atitude política, que é ganhar, convencer o prefeito se engajar. E o quarto é a formação dos professores para a escrita do projeto. Os professores têm que ter tempo de estudo, e existe esse tempo garantido em quase todas as escolas. Eu costumo dizer, os professores não gostam, mas eu insisto que esse tempo de estudo seja cumprido na escola. Muitas e muitas escolas, os professores vão cumprir esse tempo de estudo em casa e perde esse tempo coletivo que eles poderiam estar juntos estudando. E o último ponto é chamar a comunidade para que todo mundo conheça esse projeto, para que as pessoas entendam que a escola muda o ritmo, mas ela continua garantindo a aprendizagem. Porque essa é a preocupação dos pais e mães. Eu que sou mãe, você, todo mundo tem assim, meu filho vai continuar aprendendo? Meu filho vai só brincar? Né? Não, ele continua a aprender, né? Mas ele aprende com mais sentido, com mais significado. Esse é um trabalho que o secretário ou a secretária municipal de educação, eles vão coordenar, mobilizar, se engajar, mas eles vão ter que ter uma equipe muito comprometida, porque não é fácil. Você vai falar com o secretário de obras que tem que calçar aquela rua, porque está cheia de terra, está cheia de barro, as crianças não conseguem chegar no parque por causa daquilo. Tem muito mais coisa antes, mais importante. Essa rua é praticamente, isso significa um engajamento. A comunidade vai, uma vez em BH, a gente foi inaugurar uma das escolas de educação integral, e aí estava o prefeito, os secretários, aquela festa que todo mundo gosta muito, e do outro lado da rua tinha um grupo de mães com faixas, e as pessoas, então o prefeito não pode vir? Eu falei, o que é isso? Tem que vir. E o prefeito foi lá, conversou com elas, porque o que elas estavam pedindo? Que o posto de saúde abrisse num horário X, eu não me lembro dos detalhes, e elas aproveitaram aquela oportunidade, e aí isso vai mostrando as dificuldades do lugar e mostrando como é que elas podem se envolver e transformar isso. Porque aí a escola para de ficar tão fechadinha, com ali a porta cheia de cadeado, e ela passa a ser efetivamente um espaço público. E isso é muito bacana. Acho que é o ganho maior que a gente tem. Bacana.
Obrigada, Pilar. De nada. Esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva e também na galeria da plataforma. Iniciativa como essa e outras de interesse das secretarias de educação estão disponíveis na agenda da plataforma. Então, obrigada, Pilar. Até a próxima. Obrigada. E bom seminário. Bom seminário para nós todos. É isso aí. Obrigada.